E tudo bem? Estou de volta para dar continuidade na leitura da Bíblia em Jeremias. Nós vamos ler 28, 29 e 30. Antes, nós vamos orar. Abaixem as suas cabeças, fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, Pai, perdão por nossos pecados e pedir a Sua ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos dê a cura por esse corpo que nós temos, Pai, que está passando por tantas coisas, tantas doenças, Pai. Olha por todos os enfermos. Quanto sofrimento, Senhor. Tudo por causa do pecado. Ó Deus, sabemos que o Senhor é misericordioso e só o Senhor pode nos ajudar. Confiamos em Ti, a nossa vida está entregue nas Tuas mãos, Pai. E pedimos para que o Senhor nos ajude. Fique conosco. Dê, Pai, a nós saúde. Dê força, coragem para continuarmos, Senhor, com a leitura da Tua palavra, Senhor. Para falarmos de Ti, Senhor. Ajude-nos porque precisamos do Senhor, Pai. Não dá sem o Senhor, a gente não consegue, Senhor. Não nos damos conta. Cuide-nos, Pai. Nos alegre. Nos motiva, Senhor. Dê, Pai, a nós entendimento, sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Cuide de nós, Pai. Pai, não deixa que soltamos da Tua mão. Não deixa, Pai. Senhor, precisamos ficar na luz, na Tua luz, no Teu caminho, Senhor. E peço ao Senhor que nos socorre. Precisamos do Senhor, Pai. O tempo todo precisamos de Ti, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Antes de começarmos, não se esqueçam que o nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio no mundo para nos salvar. Como dizem em João, no capítulo 1, diz assim, ó. Vou ler esse pedacinho para vocês, que eu acho muito bonito. Aqui é o Verbo encarnado. Ele é Deus e ele se encarnou. Ele veio como homem perfeito. Veio para os seus. Olha, eu vou ler para vocês um pedacinho, tá? É João, capítulo 1. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Prestem bem atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por aqui você já vê que ele é o próprio Deus, o Deus homem, né? Porque antes de o Senhor Jesus vir, ninguém podia ver Deus, porque ele é um espírito. Mas quando ele veio na terra, que ele se encarnou e todo mundo viu, né? Então, ó, nele estava a vida,
E a vida era a luz dos homens. Olha só, gente. Nele estava a vida. Então, sem ele, nós não tinha vida nenhuma. Estavam mortos para sempre no lago de fogo e enxofre. Porque por causa do pecado, né? Mas ele, o Senhor Jesus é a vida. Ele veio para isso, para nos levar à vida, a vida eterna. A vida eterna não é aqui, né? Aqui é uma passagem, onde sofremos muito aqui, muito. Isso vocês sabem, né? O porquê que nós sofremos, porque o mundo foi entregue a Satanás pelo Adão. Deus deu tudo para Adão, para ele cuidar. Deu livre-arbítrio, fez a mulher para ele, pediu para ele não pecar, para ele para não comer do fruto de uma única árvore, sendo que tinha tudo o resto, que é muita coisa. Mas a Eva caiu na tentação da serpente e seu marido também, que foi o Adão. Então, o que eles fizeram a partir daí? Com esse pecado que eles fizeram de desrespeitar Deus, eles entregaram tudo para Satanás. E aí entrou, porque Deus falou para eles, não comam deste fruto. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. Mas o Senhor é tão misericordioso que era para eles ter caído morto na hora, acabado. Mas o Senhor teve misericórdia. O que ele fez? Ele pegou um bichinho, um cordeirinho, ele tirou a pele, fez roupas para cobrir o pecado do homem, do Adão e da Eva. Então, ali ele já estava mostrando, falou, olha, hoje eu vou fazer isso. Então, até o Senhor Jesus vir, que era o prometido, né? O Messias prometido. Vai existir, vão matar muitos bichinhos, muitos animais para expiação dos pecados. Então, sempre tinha que matar animais para expiar os pecados. Então, quando o Senhor Jesus veio, nos anos 70, o templo que eles faziam o sacrifício foi derrubado, assim como o Senhor tinha falado. E ali acabou o sacrifício. Por quê? Não precisa mais de sacrifício de animais. O Senhor é o sacrifício perfeito. Não precisa mais de sacrifício de animais. O dele foi perfeito. Né? Ele salvou nós, né, da morte, passando da morte para a vida eterna, tá? Então, gente, essa passagem aqui de João 1 é muito bonita. Você vê que, ó, eu vou continuar aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você vê que coisa linda? Aonde entra a luz, as trevas acabam. Você entra num quarto totalmente escuro, você acende uma luz, mesmo que não esteja de luz elétrica, mas se você tem uma lamparina, uma vela, qualquer coisa, você acende, acabou a escuridão. As trevas vão embora, desaparece. A luz prevalece, que é a luz do mundo, que é o nosso Deus, nosso Pai. Então, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz,
mas para que testificasse da luz. Então, aqui é o seguinte, João veio, né? Muitos sabem, João veio na frente, João Batista, e pregou o evangelho. Ele falou que Jesus ia vir, que não era ele, né? E que Jesus ia vir. Ele veio, foi ensinando, foi batizando e avisando que Jesus ia vir. E foi o que aconteceu, ele veio, né? Então, nós estamos aqui hoje falando a mesma coisa. Não nos comparando com João Batista, né? Porque nós não chegamos nem perto, né, da santidade dele. Mas, assim como João, ele pregou, avisando que o Senhor Jesus ia voltar, ia vir pela primeira vez, nós estamos fazendo isso agora. Nós estamos falando do Senhor, nós estamos falando que ele vai voltar. Ele vai vir pela segunda vez para nos levar com ele. E depois a gente vai viver com ele durante 1000 anos aqui nessa terra. E depois, mais para frente, nós vamos ver essas partes aí do Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né? Então, nós estamos fazendo o que o João Batista fez. E o que nós temos que fazer? Temos que continuar falando. Doa quem doer, mas temos que falar. Não nos intimidar, não ficar com vergonha, não ter medo de nada. Falar sim, falar, o Senhor Jesus está voltando. Se vocês não se arrependerem e o Senhor Jesus voltar, vocês vão padecer. Por quê? Porque se estamos todos juntos, o Senhor, ele está ali, é o nosso pastor, ele está nos guiando. Ele vai abrir a porta para nós entrarmos. Mas a partir da hora que o Senhor abriu a porta e o povo dele entrou, e os que não aceitaram o Senhor não estiver ali para entrar, o que vai acontecer? A porta vai fechar e as pessoas quem não aceitou ele vai ficar para fora. A partir dali, o Espírito Santo não vai mais habitar nas pessoas. Aí as pessoas vão estar por sua conta e risco. E o sofrimento vai ser grande. É por isso que a gente fala, né? A gente explica, a gente fala. Não é por mal. A gente quer que a palavra de Deus chegue a todos os corações. Que as pessoas prestem atenção, se convertam, aceite o Senhor. Aceite o nosso Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, continuando aqui, Então, o João, ele não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha só. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha que coisa, né? Deus fez o mundo todinho, mas deu o livre-arbítrio, confiou no ser humano, o ser humano entregou a Satanás. O Senhor Jesus, que é o próprio Deus, veio para salvar a humanidade. Mas muita gente não reconheceu ele. Ele não tinha aonde encostar a cabeça para dormir, sendo o dono de tudo. Mas ele não teve nada, ele não teve riqueza. Ele viveu como se fosse um andarilho, para lá e para cá, para pregar o evangelho, para salvar as pessoas, para ensinar. Mas muita gente não quis. E você imagina, né? Se o Filho de Deus, se o Deus vivo estava na terra, muita gente não reconheceram. E muito menos os seus, que são os judeus também, né? Muitos deles não conheceram o Senhor, não reconheceram como Messias. Mas todos os que receberam, tá aqui, mas todos quanto os receberam,
deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome do Senhor, você passa a ser filho de Deus. Então, é isso, gente. Não vamos nos esquecer, vamos levar a palavra, vamos passar para frente, vamos mandar para frente a palavra, vamos falar do Senhor Jesus, para depois a gente falar, poxa, eu tinha chance de falar e não falei, eu tinha chance de compartilhar o vídeo que tem bastante explicação, tem a palavra inteira da Bíblia, e eu não mandei para frente, eu não mandei para outras pessoas, e não te custa nada. Você não vai pagar nada, você não vai gastar nada, e você vai mandar a palavra de Deus para que outras pessoas ouvem e aceitam, assim como eu ouvi. Quando eu ouvi de bom grado, o Senhor abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento e o Espírito Santo entrou em mim e está em mim. Glória a Deus, né? Então vamos fazer isso, gente. Vamos levar para outras pessoas também. Não vamos ficar só para nós, né? Vamos dividir a bênção aí. Vamos passar para frente. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui na leitura de Jeremias. Hoje nós vamos ler o 28, 29 e 30. Aqui é Jeremias e o profeta Ananias. No 5º mês desse mesmo ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Isso é o que Ananias, né, falou. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte, porque ele estava mentindo, não estava falando da palavra de Deus. Então, o Ananias não estava falando da parte de Deus, porque Deus já tinha falado que eles iam ficar 70 anos na Babilônia. E ele estava aqui mentindo, né? Vamos lá. Ó, você vê que na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse. Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus, quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a
em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte: o Senhor Deus disse que é assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias. O Senhor disse: você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei. Escute bem, Ananias. O Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A palavra de Deus se cumpre, e Deus não mente, né? Agora, os falsos profetas, esses aí, serão todos arruinados, né? Aqui vem a carta que Jeremias escreveu aos judeus da Babilônia. Aqui é o 29, tá, gente? Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém. O rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levasse a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que
me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem em todos os lugares para onde eu em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. Agora a carta de Semaías. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
e me mandou dizer o seguinte a Semaías da cidade de Neelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém. A Safonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Safonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido, porque mandou dizer aos prisioneiros da Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Safonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros na Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: eu, o Senhor, castigarei Semaías e a todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditasse em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Agora vamos ao capítulo 30, tá? O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva no livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e Judá: houve um grito de terror. Ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem: será que um homem pode dar à luz uma criança? Então, porque vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como a mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus, e também aos descendentes de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fiquem assustados. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-lo.
para salvá-los. Aca- a- Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz a cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas. Não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que perseguiram serão perseguidos, e todos os que assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo. Será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles. Só um minutinho, gente. Tá certo. Ninguém teria coragem de vir sem ser convidado. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Terminamos então também o 30. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar conosco. E peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.